Meus queridos, nós vamos meditar por alguns instantes na palavra do Senhor nosso Deus, sobre um tema que veio ao meu coração há algumas semanas e seria até mensagem que estaria pregando domingo passado. É um convertido fervoroso, tá? Na verdade, o primeiro momento que eu coloquei o tema, eu mudei só por uma questão comercial, tá? Seria um convertido obstinado. Mas, para muitas pessoas, a palavra obstinado não cai bem aos seus ouvidos, né? Acha que é coisa ruim. E não é. E esse convertido que nós vamos meditar por alguns instantes é muito conhecido nosso. Chama-se Paulo, tá? Paulo, que nasceu numa cidade na Síria. Paulo nasceu numa cidade da Turquia, certo? Vamos ver aqui alguns detalhes de onde Paulo nasceu. Nasceu na Turquia, tá? E ele se tornou alguém de uma expressão extraordinária para o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Paulo, tá? E ele não era nenhuma pessoa especial, diferente de mim e de você. Paulo era obstinado pelas coisas de Deus. Muito antes da sua conversão, quando nós lemos as cartas, quando nós lemos o livro de Atos, que é quando aparece, Paulo ele vai aparecer pela primeira vez, se eu não me engano, é lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Ele não apareceu até então e aparece ali pelo capítulo 7, quando a igreja está crescendo, avançando, a igreja está sendo estabelecida em todos os lugares, então Paulo aparece ali. E Paulo era uma coisa, ele tinha essa característica de ser obstinado. Obstinado, para que a gente possa entender melhor, é aquela pessoa que é persistente, tá? Então, dos sinônimos, um dos significados conotativos da palavra obstinado é ser persistente. Paulo, ele era persistente antes de conhecer Jesus Cristo. Deus não precisou trabalhar muito com Paulo, o Espírito Santo, né? Não precisou trabalhar muito com Paulo não, viu? Só fez colocar ele no trilho certo. Diferente de Pedro, diferente dos outros apóstolos. Paulo foi só colocar no trilho e o negócio já foi andando, tá? Por quê? Porque ele era obstinado, ele era fervoroso. Diz que a palavra obstinado também quer dizer firme, certo? Uma pessoa firme, que não sai mudando. Pessoas que aceitam o evangelho muito rapidamente, a gente desconfia. Porque assim como ela aceita o evangelho muito rapidamente, às vezes ela sai rapidamente. É como pessoas que aceitam o evangelho por alguma situação específica, doente. Grande parte das pessoas que aceitam o evangelho na dor, quando a dor passa, ela esquece o evangelho. Eu tenho um amigo que ele me ligou certa ocasião apavorado, que estava desconfiado que estava com câncer. E a gente conversa, brinca muito. Já falei aqui algumas vezes, ele é meu cliente, depois tornou-se um amigo. E a gente brincava muito, e ele uma vez me ligou e a gente sempre brinca, às vezes até num momento de dificuldade assim, que a gente está numa pressão grande, mas a gente acaba levando as coisas na brincadeira. Uma brincadeira saudável. Mas aí, ele, não rapaz, é sério, eu preciso falar contigo no teu gabinete. Aí eu digo, então a coisa é séria. Aí eu descobri que ele estava com esse pensamento.
Então ele estava se voltando para Deus. Quando os exames não deram nada, ele se afastou. Mas Paulo, a sua conversão foi algo extraordinário. Por isso ele é um convertido que realmente fez a diferença. Não só Paulo não, nós temos uma história, um histórico na Bíblia, como um histórico na história de pessoas que se tornaram convertidos no Senhor e daquele dia em diante nunca mais deixaram o caminho, nunca mais deixaram de seguir a Deus, nunca mais deixaram de testemunhar de Jesus Cristo durante toda a sua história. Ele era uma pessoa firme. Também obstinado quer dizer que não se deixa convencer. Por isso que não é a minha história que leva a pessoa a mudar. Tem que ser o Espírito Santo. Na verdade, se o Espírito Santo não mudar a pessoa, ela pode até fingir mudança, pode até passar uns dias na igreja, pode até passar uns dias lendo a Bíblia, até aparecer algo que venha chamar a sua atenção e desfoque disso. A vida é assim, não me impressiono com isso. Mas é isso que acontece com muita gente. Ou a gente se firma com o Senhor, como Paulo, um convertido obstinado, ou então, facilmente a gente sai do caminho de Deus. Também é uma pessoa inflexível, irredutível. Esse era Paulo, quando era Saulo. Esse era Paulo. E Atos, capítulo 7, verso 58, então é quando nós vamos encontrar aqui evidências do aparecimento bíblico de Paulo, ainda com o nome de Saulo. Lá no versículo 58, diz assim, naquele momento da Bíblia que está falando do diácono Estevão, né? E do apedrejamento de Estevão. Então, o versículo 28 diz assim, arrastaram-no, Estevão, né? Para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Agora observe que aqui já está demonstrando que Saulo ainda novo em idade, ainda na juventude, ele estudou a palavra de Deus, ele conhecia o judaísmo, tá? E nós vamos ver aqui alguns textos demonstrando isso. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, não tem aquela história, quando eu ficar idoso, quando eu tiver já aí com os meus 50 anos, eu vou me dedicar à palavra, não. Eu tenho que me dedicar à palavra de Deus no momento em que há um encontro entre eu e esta palavra, e eu aceito a palavra e recebo Jesus na minha vida. Essa história de dizer, não, eu ainda sou muito jovem, não existe isso. Saulo era um jovem, ele estava enganado pelas circunstâncias, mas ele acreditava naquilo e ele se dedicou àquilo e ele estava firmado naquilo. Ele foi a fundo estudando. Diz que as testemunhas deixaram seus mantos aos pés dele, de um jovem. Por quê? Porque dizia que era a autoridade presente que estava concordando com aquela execução, com aquela morte. Então por isso que colocaram lá as vestes de Estevão aos pés deste jovem Saulo. E lá na frente, nós vamos encontrar no Atos 9, falando um pouco do que aconteceu com ele. Porque diz assim, Atos 9, de 1 a 6, diz assim, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor.
dirigindo-se ao sumo sacerdote. Aqui eu quero abrir um parêntese muito importante. Cuidado com religião, cuidado com religiosidade, gente. Cuidado com essa história de ser religioso. Eu vou dizer uma coisa, às vezes nós somos religiosos demais e queremos a morte dos outros. Você já viu alguém que é muito legalista, alguém que só pensa no pé da lei, no pé da letra e olha para a letra? É um legalismo formidável, tá? É o que no direito a gente chama de corrente positivista, aquele que pega a letra e olha, e não olha os costumes, não olha a situação da pessoa, e então ela vem e apresenta o seu julgamento. Então Paulo, ele era essa pessoa legalista, tá? Porque a religiosidade, a religião, de uma certa maneira, ela nos leva a ser legalista. Você percebe por grande parte de seitas muçulmanas, né? de grupos de muçulmanos de várias áreas, que quando se tornam tão legalistas, eles matam os outros, eles não vivem aquilo que pregam, mas eles destroem casas em nome daquilo. E muitas vezes acontece com a gente. Às vezes nós somos, entre aspas, cristãos, recebemos Jesus Cristo e estamos condenando. Cuidado. Isso não tem a ver com Jesus Cristo condenar ninguém. Mas aquela pessoa matou 20 crianças, 30 crianças, faz bruxaria, feitiçaria, mas não compete a mim nem a você julgar. É difícil isso? Quem foi que disse que seria fácil? Mas é para ser observado. Então diz que ele respirava ameaças. Então ele era um religioso, mas ele era ruim. Porque ele gostava de ver pessoas morrendo. Ele estava atrás, queria matar muita gente. Por isso aqui diz assim: enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Não era só os apóstolos, já todo aquele que professava o nome de Jesus Cristo. Era todo, em qualquer região. E dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes, se ele se dirigiu ao sumo sacerdote, entenda, ele estava lá em Jerusalém. Um fato interessante é que Saulo, ele esteve mais ou menos contemporâneo com Jesus, mas ele não conseguiu entender quem era Jesus Cristo. Ele estava preso aos ensinos de Gamaliel, um grande teólogo da época, um homem de uma cultura extraordinária. Saulo ou Paulo estudou com ele, estava ali provavelmente enclausurado dentro de um sistema de ensino que não teve o contato com Jesus Cristo. Mas ele chega para o sumo sacerdote, isso é lá em Jerusalém, isso poucos anos depois. E então ele pede, aqui diz, pediu carta para as sinagogas de Damasco. A igreja estava se expandindo, crescendo, avançando para vários lugares. O Espírito Santo tinha descido. As pessoas, quando ouviam a palavra de Deus, o Espírito Santo as levavam ao arrependimento e à conversão. Era extraordinário o que estava acontecendo naquele primeiro momento, pós-Pentecoste. E passado alguns anos, aí lá pelos anos 30, lógico que Jesus deve ter morrido ali pelos anos 33, 35. E lá pelo final desse período, então, Paulo começa a se destacar e diz assim: me dê cartas para que eu apresente onde eu for como autoridade. Agora ele pediu carta para Damasco. E por que é que ele pediu carta para Damasco? Muito simples. É porque os judeus já tinham se espalhado pelo mundo inteiro. Os judeus já eram em várias regiões. E ali, especificamente, quando ele pede carta para Damasco, é porque a igreja
que iniciou-se primeiramente pregando aos judeus, ela estava avançando em vários lugares. E ali ele pede carta para a cidade de Damasco, cerca de 250 quilômetros de distância de Jerusalém. Damasco ficava na Síria. Não tinha nada a ver esse país com a Judéia, com Israel. Mas já tinha se espalhado e lá estava a igreja. A igreja estava indo para muito lugar. E ele pede carta para ir prender judeu lá na sinagoga, porque ele estava atrás dos cristãos que estavam pregando na sinagoga. Então, versículo 2, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, Jesus Cristo. Eles diziam caminho porque Jesus disse: eu sou o caminho, e que ninguém vai a Jesus senão por este caminho, não é? Pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, andando a pé e a cavalo cerca de 200 quilômetros, mais ou menos como daqui a Sobral. Então ele, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que você me persegue? Ele ouviu uma voz. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Jesus não desceu, não se apresentou a ele, mas do seu trono da glória, onde estava, ele direcionou sua voz para Saulo. E de lá, ele falou diretamente para Saulo, porque Saulo queria fazer a coisa certa, mas estava fazendo errada. Quando nós estamos querendo agradar a Deus, quando nós estamos com o nosso coração com sinceridade com Deus, mas estamos fazendo errado, Ele intervém. Aí você vai dizer para mim: muita gente na história, em nome de Deus, matou, destruiu, e porque Deus não falou com ele? Eles não eram sinceros com Deus. Porque muita gente se levanta em nome de Deus, mas tenho por mim que nem acreditam na existência de Deus, porque são falsos. Assim como hoje se levantam pastores, líderes religiosos, que enganam as pessoas, e pregam a palavra de Deus e são eloquentes, e enganam. Provavelmente não conhecem, provavelmente nem acreditam que Deus existe, porque a partir do momento que a gente acredita que Deus existe, a gente estremece em sua presença. Então, aquela distância ali de quase 220 quilômetros, mais precisamente 218 quilômetros de Jerusalém para Damasco. No meio do caminho, Paulo estava indo em busca de cristãos, em busca de pessoas que estavam aceitando Jesus Cristo. E ali, chegando próximo à cidade, Jesus intervém. Filipenses, capítulo 3, verso 3 e 7, no final, vai dizer quem era esse cidadão. E diz assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo. Aqui já ele falando depois daquele encontro com Jesus Cristo. Nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Preste bem atenção que a primeira coisa que ele diz é que ele diz: não temos confiança na carne. Porque tem gente que confia na carne.
Tem pessoas que confiam no seu braço. Tem gente que confia na sua juventude. Tem pessoas que acham que nunca vão adoecer. Tem outros que pensam que nunca vão perder o emprego. Tem outros que acreditam que nunca vai acontecer uma notícia ruim para ele. E nós temos que estar preparados para notícias ruins a qualquer momento. Não que a gente esteja atraindo notícia ruim, porque você não precisa ir atrás dela, um dia ela chega. Mas ele diz, e não temos confiança alguma na carne. Não confie em você mesmo. Ele diz assim, olha, para argumentar somente, ele diz, embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança, só para argumentar. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E ele está falando isso aqui para judeus, para cristãos, e principalmente cristão judeu, porque cristão romano nunca ia entender isso aqui. Jamais ia entender. Ele diz, cristão grego, pior ainda. Ele diz assim, circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fui fariseu, né? Quanto à lei, fariseu. Ou seja, ele estava lá no Sinédrio, ele fazia parte lá daquele grupo. E quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele diz irrepreensível, porque ele cumpria a lei. Ele era irrepreensível. Por isso eu digo que ele era um obstinado. Ele aceitava viver aquela lei. Era fervoroso. Mas aí ele continua dizendo, depois que ele se encontra com Cristo, depois que ele tem aquele encontro antes de chegar em Damasco, ele diz, mas o que para mim era lucro, ou seja, todo aquele conhecimento aos pés de Gamaliel, todo aquele zelo, toda aquela procura voraz por cristãos, por ver cristãos sendo apedrejados, por ver cristãos sendo torturados, por levar presos, tudo aquilo que agradava, que parecia ser o cumprimento, fazendo a vontade de Deus e que não era. Então ele chega e diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda. Por causa de quem? De Cristo. Agora você já parou para meditar no final deste versículo de Paulo? Às vezes nós estamos tão interessados nas coisas materializadas, na projeção do nosso nome, de querer que as pessoas olhem para nós, de querer ficar famoso, de querer vários likes, falando aqui na língua aí do pessoal do YouTube, né? De querer alguma coisa. Paulo passou a considerar tudo isto como perda quando se encontrou com Jesus Cristo. Quando ele está falando isso, não é porque nós não devemos estudar, trabalhar, casar, constituir família. Não é isso não que ele está falando. É exatamente nós sobrepormos todas as coisas acima de Cristo. E é o que a gente faz constantemente. Atos 22, 3-5, ele diz assim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, em Jerusalém. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus, quanto qualquer de vocês hoje. Viu? Ele diz tão zeloso, às vezes nós somos tão zelosos
em querer cuidar da igreja, ou querer que os outros vivam aquele evangelho que eu quero que elas vivam, que eu esqueço de viver o evangelho. É um risco. Por isso, nunca aponte para ninguém. Todos nós estamos no mesmo barco, precisando do sangue de Cristo nas nossas vidas. É Ele quem nos purifica. Aí ele diz, versículo 4, perseguiu os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tantos homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho, de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Então, Paulo, ele tinha esta característica, ele era zeloso, ele estudou muito, ele queria cumprir esta palavra da lei, mas estava errado, porque quando Jesus Cristo desce, cumpre a lei, mostra um caminho que o homem deve seguir a partir dali. E Paulo não está a seguir este caminho. Então, quando nós vemos que ele fala que ele é da cidade de Tarso, da Cilícia, a cidade de Tarso, ou Tarsis, ficava na Turquia, tá? Mais de 500 quilômetros, quase 600 quilômetros de distância de Jerusalém, longe. Não tinha nada a ver com Israel, Judeia, Galileia, Jerusalém, mas ele era judeu. Por isso ele diz, eu era judeu da tribo de Benjamim. E ele estava na Turquia, tá? Que era uma região histórica da Cilícia, na foz do rio Tarso, que deságua no mar Mediterrâneo. Era ali que ele estava, Paulo, naquele lugar, ele era Saulo, ali ele nasceu. Agora note que dos que viviam sob o domínio do Império Romano, poucos eram romanos. E Paulo não era romano. Paulo era hebreu, judeu, da tribo de Benjamim. O que provavelmente aconteceu é que seu pai, ao se mudar para aquela região, ao morar naquela região, tornou-se um homem de posses e pôde comprar a cidadania romana. Então, Paulo nasceu romano, porque seu pai se tornou romano, que é uma coisa que era comum até Idade Média, por aí. Então note que por causa disso, ele se tornou um cidadão romano. Então, ele tinha a nacionalidade ele era natural, ele tinha nacionalidade de hebreu, de judeu, de israelita, e tinha a nacionalidade de romano, tinha as duas. É como, aqui eu não sei se tem aqui alguém assim, é como o português que vem morar aqui, aí ele é português, aí tem filho brasileiro, e os filhos brasileiros tornam-se também portugueses. Podem ir para lá à vontade, fica lá quando quer, vem para cá, fica aqui, tem a dupla nacionalidade. Assim era. Só que a diferença é que ser cidadão romano era uma coisa muito especial. Era quem era da bola da vez. Era como um ser diferente. Ser romano era algo que fazia a diferença. Era ser o romano, assim como para os judeus, ser judeu transformava os outros em gentios pela lei.
assim também o romano se tornava alguém muito superior por ser romano, e Roma está dominando o mundo. Então facilitou a vida de Saulo. E Saulo tinha esta cidadania. Então, naquele momento em que ele tem um encontro com Jesus, ele ouve a voz de Jesus Cristo. Ele perdeu a visão, foi levado para uma casa, ficou lá, e Deus fez todo um processo maravilhoso, extraordinário, de apresentar a ele pessoas que já tinham sido salvos. Então tinha lá um profeta chamado Ananias, ancião, e Deus fala com ele, ele se assusta. Quem todo cristão conhecia, Saulo. Todo mundo sabia o estardalhaço que Saulo estava fazendo. E de repente então Deus chega e fala para um servo seu, e é preciso ter muita intimidade com Deus para poder entender isso. Porque muita gente diz que ouve a voz de Deus, certo? Eu vejo muita gente, Deus falou comigo para fazer isso assim, Deus falou comigo tal. Mas quando diz assim, aí quando Deus diz assim para você, larga tudo que tem e segue-me, você vai, corre na cabeça besta, né? Mas tem mania de dizer que Deus falou para os outros. Mas Deus chega para Ananias e diz, Saulo está te esperando lá, vai lá. Ele está orando. E ele está vendo que um homem vai entrar e impor as mãos sobre ele. Mas Senhor, e foi, estendeu a mão sobre Saulo, orou por ele. Por isso nunca duvide, quando Deus te chamar para orar por alguém, falar com alguém, testemunhar para alguém, você dizer, esse aqui eu sei que nunca vai aceitar Jesus Cristo, nunca duvide do poder de Deus, porque não é o seu poder que salva ninguém, você não tem poder para nada, é Deus quem salva. Então Ananias orou, ele recuperou a vista, foi batizado, imediatamente ele conhecia a lei, agora ele estava conhecendo o Senhor da lei, Jesus Cristo, e ele já quis começar a pregar a palavra, já quis testemunhar, já quis fazer esse testemunho vivo da palavra de Deus. E esse apóstolo, este homem que era obstinado, ele então começa a pregar. Não foi difícil não, porque na hora que ele entende a mensagem, não fica dizendo, será se eu sou capaz? Será se eu não sou? Será se é para fazer? Será se não é? Não, ele não ficou questionando isso não. Mas ele fez. Não deu trabalho não, viu? Ele não deu trabalho ao Senhor. Ele trabalhou para o Senhor. E aí Jesus diz, importa você sofrer pelo meu nome. O que você causou, meus pequeninos, você vai sofrer na pele. E ele sabia que tinha que passar por tudo isso. Então Paulo, durante todo o seu tempo de ministério, ele escreveu, pelo menos que a gente tem conhecimento, 13 livros. Mas tem livro que se perdeu na história. Por exemplo, ele fala de uma carta aos Laodicenses, que ninguém conseguiu encontrar. Porque ele manda, lê essa carta lá em Laodiceia, e a que eu mandei para Laodiceia, lê para vocês também. Mas, então, o que a gente tem registrado é seus 13 livros. E durante todo o seu ministério, que a gente conhece, que não foi fácil, ele nunca desistiu de pregar a palavra de Deus.
Um jovem. E começou jovem, porque ele era jovem. E Paulo, ele era diferente de todos os outros apóstolos de Jesus, porque Paulo conhecia a lei, estudou aos pés de Gamaliel, ele era letrado, ele falava grego, ele falava latim, ele falava aramaico. E Paulo tinha acesso a todo canto, diferente dos outros apóstolos de Jesus. Ele não conviveu com Jesus, mas é como se tivesse passado aqueles 3 anos com Jesus. Observe que os outros, Paulo tinha um objetivo, era de servir a Deus, estava servindo errado, mas ele tinha um objetivo de servir a Deus. Os outros não. Quando Jesus chega para Pedro, o que Pedro fazia? Pescava. O que Tiago e André faziam? Pescavam. André e Tiago eram filhos de Zebedeu, que tinha uma empresa de pesca. Provavelmente João também era pescador. Então tinha os pescadores, tinha Mateus que era um coletor de impostos. Então os discípulos tinham sempre outros objetivos. E com exceção de alguns deles, provavelmente só de Mateus e talvez de Judas que se perdeu, o resto não sabia ler. João aprendeu a ler. Mateus sabia. E sabe o que acontece? É que Jesus passou tanto tempo ensinando aquele povo. Mas quando Jesus morre, ressurge e passa uns dias sem aparecer, Pedro diz assim: eu vou pescar. O objetivo não era seguir Jesus Cristo. Por mais que tenham visto tanta coisa gloriosa, às vezes nós ficamos assim impressionados com pessoas que desistem do Evangelho e elas foram abençoadas, receberam cura, a sua casa foi abençoada, conseguiu emprego, conseguiu estabilizar a sua vida e desiste. Mas eu não me impressiono porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo aquele povo que estava com Jesus, vendo milagres, libertação, coisas sobrenaturais acontecendo, e em pouco tempo que não presencia Jesus Cristo, o que é que eles fazem? Vou pescar. E os outros dizem, também vou. Qual era o objetivo? Seguir Cristo? Não. E Jesus Cristo tinha dito o tempo todo qual seria a missão deles. Só que Jesus Cristo ali preparou um terreno que, diferente de Paulo, houve uma atuação extraordinária que veio de cima para ele. Que é essa atuação que eu espero que aconteça comigo e com você. É que no dia do Pentecostes, algo entrou no sangue, no DNA, no interior daqueles homens, que mudou a história deles. E nunca mais olharam para um barco para querer pescar. Passaram-se daquele momento a serem fervorosos pelo Evangelho. Então Paulo é um exemplo de alguém que se entrega a Deus e vive para Deus e quer ver os resultados das coisas de Deus. Mas talvez nós não sejamos esse exemplo de Paulo, mas sejamos exemplo daquele que um dia conheceu Deus, entregou-se a Jesus Cristo. E daí então nós precisamos entender que seguir no mesmo trajetório de Paulo deve ser o nosso. Sendo uma nova criatura. E isso independe de idade. A gente é muito preocupado com idade. Eu sou muito novinho, eu só tenho 10 anos, né? Só tenho 12. Eu tenho 20.
Deus quer usar você na idade que você tem, quer que você comece a ter visão hoje. Vossos jovens terão visões. Aos anciãos terão sonhos. Qual é o seu sonho? Seu sonho devia ser de ver uma família transformada. O sonho do ancião é ver uma casa abençoada. O sonho do ancião deve ser que a sua vizinhança seja acompanhada. Agora, precisamos ver algumas coisas, por exemplo, não precisa de idade. Nós não podemos pensar em idade. Alexandre o Grande, ele, aos 23 anos de idade, ele já tinha conquistado o mundo. Com 23 anos. Sabe o que é isso? Um grego, a Grécia dominando o mundo com 23 anos. Os helenistas, conquistando o mundo com 23 anos de idade. Cristóvão Colombo, aquele que descobriu as Américas, com 28 anos de idade, ele já tinha feito planos para ir para a Índia. Foi quando chegou nas Américas. Lutero, com 38 anos de idade, novo. Você tem 12, 15, assim, não, já está velho. Não, está não, viu? Me respeite, que eu tenho 57, indo para 58. Né? E nem me acho velho ainda não. Ainda acho que dá para fazer alguma coisa. Mas Lutero, com 38 anos, gente, ele levanta uma bandeira de oposição a uma religião dominadora, que esquece Jesus Cristo e esquece o povo. Calvino, João Calvino, com 21 anos de idade, um estudante de direito, com 21 anos de idade, começa a influenciar o mundo com uma palavra diferente, uma palavra de Deus. Joana d'Arc, com 19 anos, vai a uma fogueira, morrendo porque ela não negou a sua fé. Queimada como uma feiticeira, mas uma serva do Deus Altíssimo. Billy Graham, com 40 anos, já tinha evangelizado o mundo inteiro. Então nós precisamos aprender que nós não estamos aqui por acaso. Você não está nesse lugar por acaso, não é para ficar sentado em banco não, é para transformar o lugar onde você está. Parar de reclamar da vida. Meus queridos irmãos, se eu fosse anotar e contabilizar as lamentações que eu escuto deste rebanho que ainda é pequeno, ia faltar páginas para escrever tanta lamentação que eu já ouvi nesses 17 anos aqui. Porque a gente reclama, a gente lastima, a gente murmura. E não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para mudar a história deste mundo, para sermos instrumentos de mudança. Paulo mudou imediatamente e começou a falar daquele que é capaz de restaurar uma vida. Talvez outros, no lugar de Paulo, teria se decepcionado, teria dito, está aí, matei tanta gente, sou nem digno, vou ficar calado aqui. Podemos pensar assim, não. Nós precisamos ser instrumento nas mãos do Senhor. Nos seus prováveis 25 anos de vida de ministério, pregando a palavra de Deus, ele fez uma revolução e pregou quase no mundo inteiro da sua época. Não tinha carro, não tinha trem, não tinha avião, tinha pernas, às vezes tinha um jumento, e às vezes um barco querendo naufragar para lá e para cá, meses e meses dentro do mar.
e mesmo dentro do mar, não parava de anunciar a palavra de Deus. A principal mensagem que Paulo pregava, você encontra em Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 3 a 5. E Paulo diz assim: sempre agradecemos a Deus, sempre agradecemos a Deus. Você agradeceu a Deus hoje pela sua vida? Você já agradeceu hoje pelo sol, pelo ar que você respira? Você já agradeceu hoje? Você já entregou esta semana para Ele? Você amanhece o dia dizendo obrigado, Deus, por mais esse dia? Paulo diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Aí você ora, agradece a sua vida, agradece o dia e agradece a família que você tem. Porque uma das mensagens que o apóstolo Paulo deixou para nós é de gratidão. E você pode dizer para mim assim: mas você não conhece a família que eu tenho, ou que eu tive. Mas você tem a oportunidade de fazer da história daqui para frente mudar. Mas precisa agradecer do que veio. Porque uma lagarta nunca se transforma em borboleta antes de sofrer no casulo. Então ele diz: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Olha só, a mensagem dele é porque eu tenho ouvido falar da fé de vocês. Não é uma fé pontual. Eu tenho fé hoje, eu não tenho amanhã. Muitos de nós dizemos que temos fé, e às vezes a gente fala muito de fé quando pega o microfone para pregar, né? E a gente fala de fé, mas é uma fé só de microfone. E às vezes quando a gente não pega microfone, a gente tem uma fé pontual. Hoje eu estou cheio de fé, acontece alguma coisa, cadê a fé? Escorregou pelas mãos e foi embora. Nós não podemos ter fé, porque fé não combina com oscilação. Fé não combina com o vai e vem das ondas. Fé é algo constante. É velocidade constante. É caminho constante. Então ele diz: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Mensagem de Paulo, além de gratidão, é que as pessoas aprendem a ter a fé que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Às vezes eu abro a minha boca e digo: Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Mas as minhas atitudes, olha, não testemunham do que eu estou dizendo, porque eu ando na devassidão, eu ando distante, eu ando enganando, eu ando fazendo mal. Então, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo e do amor por todos os santos. Amor por todos os santos. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, ou as boas novas. Então, meus queridos, assim como Paulo permaneceu firme até o ano, cerca do ano 64,
da era cristã, quando houve o incêndio em Roma, né? Ali, provocada por Nero, e ele, para tirar o corpo fora, condenou, dizendo que foi os cristãos que tinham arquitetado, e provavelmente naquele mesmo ano, Paulo foi decapitado. Paulo morreu, condenado à morte por ser um cristão. Então que nós possamos entender, compreender a palavra de Deus, mudar nosso hábito de ver as coisas. Tem muita gente que só se fortalece na igreja se for por evento. Tem que ter evento para poder alegrar a negrada, a moçada. Meus queridos, quem tem que nos alegrar é Ele, Jesus Cristo. Não estou contra não, eu gosto demais de uma festa na igreja, eu acho maravilhoso, mas isso não substitui Cristo na minha vida. Pode faltar todas as festas, todos os momentos de alegria, tudo que acontecer, eu tenho que seguir seguindo a Jesus Cristo firme. Não é que eu seja contra não, pelo amor de Deus. Gosto demais quando se faz aqui nossos momentos sociais, que a gente se aproxima. Mas Cristo está acima de tudo isso. E Ele deve ser quem nos motiva. Eu não venho aqui por causa de um filho meu, e nem eu venho aqui por causa de uma esposa minha. Mas eu venho aqui porque Jesus Cristo faz toda a diferença na minha vida. E espero que faça na sua também. Então que não seja circunstâncias que faça com que você esteja bem com Jesus ou mal com Jesus. Você pode ter circunstâncias boas ou circunstâncias más, não importa. Mas você tem que estar bem com Jesus em qualquer circunstância. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Amém?